Meus amigos do Brasil, daqui a pouco estarei com vocês, ouvindo os campeões do mundo que desfilam com a bandeira da Suécia dentro do gramado de Solna, agradecendo a esse povo, a essa torcida maravilhosa, o acolhimento, porque nós somos os campeões do mundo. A fechar, meus amigos do Brasil, com os campeões do mundo lá na concentração de vocês. Lá vai o Brasil desfilando com a bandeira da Suécia, como os campeões do mundo. É 1958 e o Brasil se torna campeão da Copa do Mundo. E logo no campeonato seguinte, o Brasil traz o título de bicampeão na disputa entre os maiores craques do planeta. Em 1966 foi a vez da Inglaterra ter seu primeiro título, mas, para a alegria da brasileirada, 1970 foi marcado pelo tricampeonato da nossa seleção. Entre 74 e 90 foi um longo período de jejum, até que em 1994 matamos nossa fome e conquistamos nossa quarta estrela. 98 a França leva o título, mas logo em 2002 conquistamos a nossa quinta estrela. De 2006 até a última Copa, estamos só na expectativa, mas 2022 vem aí e o país do futebol alimenta a esperança de ser o primeiro país hexacampeão. Olá pessoal, meu nome é Vanessa e venho aqui junto com a Liana para apresentarmos algo no mínimo interessante para vocês. Deem uma olhada mais atenta na sequência dessas datas. Depois de 2022, quais as outras datas que o Brasil terá a chance de conquistar títulos? Podemos perceber que existe uma lógica por trás da sequência. Os campeonatos acontecem de 4 em 4 anos, e sempre conseguimos saber se em um ano está previsto um jogo da Copa ou não. É bacana entender que sequência é um conceito da matemática. Observe que os termos da nossa sequência são as datas, e que elas aparecem em uma ordem que nós determinamos. O 1958 é o primeiro termo, o 1962 o segundo, 1966 o terceiro e assim sucessivamente. E note que temos a presença de números naturais aqui. Em resumo, sequência de números reais é uma função que associa os números naturais a números reais. Lembrando que em uma função temos uma relação entre os elementos do domínio e os elementos da imagem. E nesse caso, a imagem pertence ao conjunto dos números reais, que é o nosso contradomínio. Aqui nosso domínio é o conjunto dos números naturais e nossa imagem é formada pelo conjunto de anos da Copa a partir de 1958. Geralmente, quando falamos em sequência, citamos apenas os termos da imagem, já que o domínio sempre é o mesmo, os números naturais. Então, em símbolos, estamos dizendo que sequência de números reais é uma função que associa os números naturais n a números reais xn. Agora vamos imaginar um pouco? Se tivermos uma sequência diferente, como essa, você acha simples perceber qual será o quarto termo dessa sequência? Se olharmos os números, talvez fiquemos um pouco confusos, mas podemos observar essa sequência na seguinte figura. Agora fica mais simples de perceber qual o quarto termo, não é mesmo? Então, as sequências de números reais podem ter qualquer número real nos termos de sua imagem, mas existe um tipo de sequência muito interessante, as com lei de formação. Lá na sequência das datas da Copa do Mundo, temos a lei de formação bem conhecida. Acontece de 4 em 4 anos. Em matemática, pensamos isso como uma progressão aritmética, em que somamos 4 a um termo para determinar o termo seguinte. Já o exemplo da figura tem uma lei de formação diferente. Vamos tentar encontrar? Observe que na primeira figura temos apenas uma bola. Na segunda, aquela uma bola e duas novas. Já na terceira, repetimos aquela uma bola, as duas novas e colocamos mais 3. Se fizermos a quarta, teremos 1 mais 2 mais 3 mais 4. Olha aí a lei de formação.
O bacana é que podemos escrever isso em forma de números e saber qualquer termo da sequência sem precisar desenhar e depois contar. Por exemplo, o sexto termo. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6. Então, basta somar de 1 até o termo que queremos. Mas e aí? Se o tempo entre uma Copa do Mundo e outra obedecesse essa lei de formação, seria legal? Ia demorar bastante, né? Eu vou fazer uma observação aqui que pode ser muito pertinente. O conceito de sequência de números reais inclui todos os números reais como contradomínio, mas observe que nossa lei de formação leva a uma imagem em que não tem todos os números reais. Isso é verdade porque nossa imagem não precisa ser igual ao nosso contradomínio. Nesse exemplo, a imagem é um subconjunto dos números naturais. Isso também acontece no primeiro exemplo, em que os elementos 1958, 1962, 1966, etc. da imagem formam um subconjunto dos números naturais. Além disso, é um subconjunto diferente do anterior. Agora eu proponho um desafio para vocês. Tentem encontrar o quarto e o quinto termo dessa sequência. Ela está associada a essa figura, e digo mais, ela tem uma lei de formação que vocês podem descobrir. Beleza, galera, eu vou ficando por aqui e deixo vocês com a Liana. Ela vai mostrar um outro assunto bastante interessante. Olá! Agora nós vamos falar um pouco sobre multiplicação distributiva. Mas afinal, o que é a multiplicação distributiva? Ela é comumente conhecida como chuveirinho, que é um termo que eu imagino que você já tenha ouvido, em que multiplicamos o termo de fora dos parênteses por termos que estão dentro dos parênteses, normalmente se adicionando ou subtraindo. Então, por exemplo, se temos a multiplicação 3 vezes 4 mais 5, multiplicamos o 3 primeiro pelo 4 e depois 3 vezes 5. 3 vezes 4 mais 3 vezes 5. Resultando em 12 mais 15, sendo 12 3 vezes 4 e 3 vezes 5, 15, certo? No fim, temos 27. Mas por que a gente tem que resolver essa equação dessa maneira? Vocês podem dizer, porque se realiza primeiro a multiplicação, depois a adição, ou então que se resolve primeiro a operação entre parênteses para depois realizar a multiplicação. E essas afirmações estão corretas, porque a gente precisa respeitar as ordens de prioridades das operações matemáticas. Mas vocês conseguem visualizar essas operações de maneira concreta? Numa situação do cotidiano, como a gente pode enxergar isso? Vamos supor, por exemplo, que queremos comprar algumas camisetas de futebol, mas a loja só vende essas camisetas em pacotes fechados, com 4 camisetas da Alemanha e 5 camisetas do Brasil. Então, elas vêm todas juntas num pacotinho, ou seja, temos 9 camisetas no total em um pacote, certo? 4 de uma e 5 da outra. Eu coloquei as cores aqui para ficar mais fácil visualizar, né? Aqui o vermelho e branco sendo da Alemanha, o verde e amarelo sendo do Brasil. Mas vamos supor ainda que precisamos comprar 3 desses pacotes de camisetas. Então, precisamos de 3 pacotes com 4 mais 5, certo? Então, vamos pegar esse pacote aqui, mais um pacote igual, mais outro pacote igual. Assim, nós temos 12 camisetas da Alemanha, porque são 4 uma vez, 4 duas vezes e 4 três vezes, que resulta em 12, certo? E 15 camisetas do Brasil, 5 uma vez, 5 duas vezes, 5 três vezes, que é igual a 15, o que resulta em 27, que é o resultado que estávamos esperando. Se a gente multiplica o 3 por 9, por exemplo, que é a adição de 4 mais 5, a gente chega nesse resultado final aqui, que é o 27, correto? Ok, professora, mas e se eu resolver a multiplicação 3 vezes 4 mais 5, multiplicando o 3 pelo 4 e depois adicionar o 5? E se eu multiplicar o 3 pelo 5 e depois adicionar o 4? E se eu adicionar primeiro 4 mais 5 e depois multiplicar o resultado por 3? Ok, vamos falar do primeiro caso. Se eu resolver essa operação multiplicando o 3 pelo 4 e depois adicionar o 5, que é um erro muito comum de acontecer, na verdade, o que estamos fazendo?
Estamos pegando, por exemplo, como se fossem 3 pacotes só com camisetas da Alemanha. Então, 3 pacotes com 4 camisetas cada um. E depois estamos adicionando a isso um pacote de camiseta do Brasil, com 5. Consegue perceber que não é a mesma coisa? Porque cada 4 aqui deveria ter 5 de cá. Então, na verdade, estamos excluindo 2 pacotes com 5 camisetas. São 10 camisetas a menos. E nosso resultado final dá 17, que é 27 menos 10, ok? E se eu multiplicar o 3 pelo 5 e depois adicionar o 4? O raciocínio é o mesmo. É como se pegássemos 3 pacotes com 5 camisetas do Brasil, adicionando com apenas um pacote de camisetas da Alemanha, resultando em 19 camisetas no total. Pois está faltando o quê? Temos 3 pacotes de camisetas do Brasil. Então, faltam mais 2 pacotes de camisetas da Alemanha, certo? Porque eu queria 3 pacotes de cada. E, na realidade, nosso exercício inicial é supor que esses pacotes vêm juntos, como se não houvesse a possibilidade de eles virem separados. Quando eu faço essa conta assim, eles estão separados, e é por isso que a minha conta está errada. E se eu adicionar primeiro 4 mais 5 e depois multiplicar o resultado por 3? Percebam que, nesse caso, estamos considerando o pacote inicial que estávamos falando. Temos 4 camisetas da Alemanha e 5 camisetas do Brasil, que dá 9. Multiplicando isso por 3, temos 27 camisetas. Assim, é possível perceber que temos 3 pacotes iguais, com 9 camisetas cada um. Mas por que este está certo e os outros não? Porque a minha adição, 4 mais 5, ela está dentro dos parênteses. Então, ela é a única que, de fato, obedece às regras de prioridade de operações na matemática, as outras não. E por isso que este resultado está certo. E eu posso resolver assim. Mas então, professora, por que eu não posso sempre realizar essa adição primeiro, que é mais simples? Porque se eu tenho 3 vezes 4 mais 5, por exemplo, é menos confuso adicionar o 4 mais o 5, que dá um 9, aqui, e depois multiplicar por 3, do que fazer essa distributiva. Por que não usar essa forma mais simples? Na verdade, você pode. Está certo. A questão é que nem sempre iremos conseguir adicionar esses dois números dentro dos parênteses. Por exemplo, se tivéssemos uma multiplicação do tipo 3 vezes x mais y. Aqui, eu não consigo juntar o x com o y para multiplicar pelo 3 depois. Então, precisamos realizar a distributiva. Logo, os exemplos anteriores eram para facilitar a visualização dessa operação. Para resolver essa multiplicação, vamos supor que estamos comprando caixas de camisetas dessa vez. E essas caixas são vendidas apenas em pares, ou seja, para cada caixa de camisetas da Alemanha, precisamos levar junto uma caixa de camisetas do Brasil. Não sabemos quantas camisetas de cada seleção tem em cada caixa, então chamaremos a quantidade de camisetas da Alemanha de X e a quantidade de camisetas do Brasil de Y. Quando utilizamos incógnitas na matemática, elas na verdade representam números. São sempre números que não sabemos quais os valores. Essas incógnitas são operadas das mesmas maneiras que os números. Então, vamos realizar a distributiva em relação a ela. Logo, temos x mais y na nossa compra, que é uma quantidade que eu não sei, mais outra quantidade que eu não sei, e eu quero levar 3 pares dessas caixas, logo teremos 3 vezes essa adição aqui, certo? Temos elas, portanto, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O que acontece? Quantos x eu tenho aqui? 3. E quantos y? 3. Então, essa multiplicação, 3 vezes x mais y, é igual a 3x mais 3y, que é o resultado da nossa distributiva. É isso. Espero que tenha ajudado a tirar dúvidas que vocês talvez não conseguiam perceber em relação a isso, e até a próxima!